Bom dia, compartilhando uma experiência que eu tive com Deus hoje pela manhã, um Salmo 126, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Este Salmo 126 hoje despertou muito o meu coração, porque eu lembrei dele, fazendo uma introspecção na minha vida, me lembrei de tanta coisa que não aconteceu, me lembrei de frustrações, me lembrei de tanta coisa. E orando e chorando diante de Deus também, Deus me levou a uma introspecção, onde eu percebi tantos erros cometidos por mim ao longo da minha vida. E eu comecei a chorar e chorar e chorar muito diante do Senhor, em arrependimento, em confissão, pecados contra o Espírito Santo, pecados contra a pessoa de Deus, pecado contra os meus próximos, meus parentes, meus irmãos, pecado contra pessoas que eu conheço, coisas que eu prometi, não fiz, né? Enfim, gente, erros que eu cometi. E enquanto eu orava e chorava diante do Senhor, algo me veio ao coração, o Espírito Santo me fez lembrar desse versículo. E as tais lágrimas que eu derramava diante da presença de Deus, eu sentia como se fossem regar um solo. E eu vi, espiritualmente, eu mentalizei isso, me veio ao coração essa imagem de um solo bom, de uma terra até boa, e de sementes que começavam a brotar aqueles espigõezinhos. À medida que eu chorava, era como se essas lágrimas estivessem regando coisas boas que eu desejo que aconteçam ao meu derredor, nas pessoas que me cercam, na minha própria vida, coisas que eu desejo que aconteçam. Então aquilo me serviu e eu me lembrei deste salmo. Então eu quero repartir contigo dois fatos que este salmo fala. Primeiro, fala que não tem colheita sem o trabalho da semeadura, né? Quem espera colher algo, mas não tem a iniciativa de trabalhar, de ir semear, mesmo com dificuldades, mesmo com trabalho, talvez debaixo de sol quente, enfim, semear exige trabalho, semear exige esforço, e semear exige investimento. Você tem que comprar a semente, você tem que olhar o solo, você tem que escolher um bom solo, enfim, há um trabalho para quem espera um dia colher alguma coisa. Algumas pessoas querem colher e nunca semearam nada, esperam colher o quê? Como é que você pode experimentar prosperidade vinda da parte de Deus se você nunca se dispôs a trabalhar, você não saiu da sua zona de conforto? Como é que tu espera mudança no teu casamento se não existe esforço da sua parte, trabalho da sua parte? Como é que vai haver alguma mudança no seu casamento para melhor? Como é que vai haver alguma mudança quando você estiver lidando no relacionamento que você tem com seus filhos, se você se acomoda, espera resultados sem que você saia de sua zona de conforto, sem que você planeje? Não existem resultados sem trabalho, gente. Não existe colheita sem semeadura. Então vai demandar sim um esforço da sua parte, da minha parte, para que a gente possa colher algum dia alguma coisa diferente. E outra, o principal. Aqui no versículo diz que uma condição para que a gente volte colhendo com alegria é com muitas lágrimas também. Lágrimas, quais seriam estas lágrimas? A lágrima aqui também está sendo colocada como visto. A gente sabe que quem planta uma semente numa terra precisa regar. E aqui, neste salmo, acontece uma alusão muito clara das lágrimas como a água que rega esta semeadura. Então precisa haver também no nosso coração aquele sentimento de compaixão, aquele sentimento, aquele desejo que move o nosso íntimo. Aonde? Diante de quem? Diante de Deus, gente. Você precisa também chorar diante de Deus, que a qualidade dessa água
são lágrimas de quê? Lágrimas de arrependimento, lágrimas de compaixão, lágrimas onde você derrame pelo mal. Está chorando pelo teu marido, está chorando pelo teu filho, está chorando pela tua mãe, pelo teu pai, está chorando. Que sejam lágrimas. Talvez seja necessário você fazer uma introspecção e perceber que seu casamento não está tão bom por conta de seus erros. Você tem uma facilidade gigante de olhar defeitos no seu cônjuge, mas não tem essa mesma facilidade para enxergar seus próprios erros. Então talvez seja este um momento de você chorar lágrimas em arrependimento. Você quer prosperidade, mas nunca parou para pensar o quanto que você precisa trabalhar, precisa ser comedido nas suas despesas, precisa ser menos frívolo no uso do dinheiro. Então esse é o momento de talvez parar de reclamar da condição financeira e chorar em arrependimento diante de Deus, dizendo o quanto que você foi frívolo no uso de seu dinheiro. Então são essas coisas, amados. Lágrimas de arrependimento, lágrimas de compaixão, lágrimas de amor, não lágrimas de raiva, não lágrimas de autopiedade. Essas lágrimas não seriam benéficas nesta semeadura, nesta semente. Essas lágrimas seriam como veneno. Mas lágrimas em arrependimento, em introspecção diante de Deus, naquilo que você pode mudar, naquilo que você pode ser melhor, são literalmente adubo. É a melhor água que poderia descer sobre essa semente. Água que venha de um coração arrependido, de um coração contrito, de um coração disposto a mudar. Não adianta nada semear em relacionamentos se você estiver só olhando o outro lado, os erros do outro lado, e não estiver olhando os seus próprios erros, aonde você tem errado. Restauração do casamento passa por eu olhar aonde eu tenho errado. Restauração do relacionamento com o filho passa pelo olhar de onde eu tenho errado. A outra parte Deus vai fazer, faça você a sua. O que você está semeando, a responsabilidade, o trabalho e a responsabilidade para que essa semente germine não é do outro, é você que está semeando. Então não espere da outra parte. Se é você que está semeando, seja você, sejam as suas lágrimas a regar. Deus é fiel. Se você for fiel, Deus não faltará com a parte dele. A palavra diz muito claramente. Então eu te estimulo, meu querido. Está esperando algo? Primeiro semeie. Semeie com esperança no coração. Semeie em boa terra. Semeie em boa condição. E as lágrimas que saiam de seu espírito, de sua alma, na sua relação com Deus, haverá de brotar uma água maravilhosa, água capaz de trazer vida a essa semente, até o ponto que isso gere a tão esperada colheita, a restauração de todas as coisas. Eu espero por isso, e eu acredito que alguma coisa, aleluia, hoje de manhã foi semeada. Alguma coisa germinou. Agora daqui para diante eu preciso continuar regando até que eu possa colher. E aí sim, na colheita, eu possa dar muita risada, ter muita alegria oriunda de Deus. Um grande abraço.